Pessoal, você sabia que 84% do DNA de um ser humano é idêntico a de um cachorro? Pois é, a gente é diferente falando dessa molécula em apenas 16%. Olha o quanto isso é representativo. Eu me chamo Guilherme, esse aqui é o Balu e a aula de hoje é justamente sobre DNA. Fala, Balu, para eles, fala. Vem comigo! Pessoal, então nós vamos dar continuidade ao assunto de ácidos nucleicos, nós vamos falar especificamente agora de DNA, dando uma atenção para a parte estrutural dessa molécula. O que a gente tem que lembrar da aula anterior? A gente tem que recordar que ácidos nucleicos, que pode ser o DNA ou o RNA, são formados por pecinhas chamadas de nucleotídeos. Esses nucleotídeos é quem vão formar as chamadas fitas dessas moléculas. O nucleotídeo tem um grupo, fosfato, ligado a uma pentose e ligado a um composto chamado de base nitrogenada. A base nitrogenada é aquilo que a gente representa por letrinhas, tá? Famosíssimas letrinhas. A adenina, que é o A, a timina, o T, a guanina, que é o G, e a citosina, que é o C. Essas bases nitrogenadas ficam voltadas para dentro da fita do DNA e elas se complementam com outras bases nitrogenadas da fita que está em lado oposto. A gente normalmente chama uma fita de fita molde, outra fita complementar, ou uma fita codificante, a não codificante. Por enquanto isso não nos é importante. Agora olha só, essa complementaridade a gente não comentou na aula passada, mas ela ocorre sempre da mesma maneira. A adenina vai fazer sempre par com a timina. No caso, se for um RNA, ele pode fazer par com uma uracila na hora de formar essas moléculas, mas por base a gente está falando DNA, adenina com timina e guanina com citosina. Essas bases, pessoal, elas são derivados de compostos que nós sintetizamos. Esses compostos podem ser dois compostos diferentes, a purina ou a pirimidina. E aí, por isso, a gente acaba dando nomes diferentes para as nossas bases nitrogenadas. A adenina e a guanina são derivadas da purina, portanto, são chamadas de bases púricas, beleza? A timina e a citosina, e a uracila também, tratando de RNA, são derivados da pirimidina, portanto, são bases pirimídicas. Tem um macetinho para a gente lembrar dessas bases aí, qual que é púrica, qual que é pirimídica. Então, lembra aí, ó. Água pura, cetepira. O que é isso, professor? Água pura, cetepira. É só uma coisa para você lembrar, tá? Lembra que a água normalmente nos remete à pureza. Então, adenina e guanina são bases púricas e timina e citosina, ou citosina e timina, e também a uracila são bases pirimídicas. Estruturalmente, esses compostos vão ser diferentes com relação aos números de anéis que formam as estruturas. A base pirimídica, ela tem um anel de 6 carbonos, ok? Um anelzinho, tá. E aqui nós temos dois anéis, um com 5 átomos e outro com 6 átomos. Então, base pirimídica com um anel e a base púrica com 2 anéis. Água pura, cetepira. Agora, essa complementaridade é muito importante. Sempre que você tiver uma adenina de um lado, do outro lado tem que ter timina, de um lado tem guanina, do outro obrigatoriamente tem que ter citosina. Então, com base nisso, a gente consegue construir a fita complementar que eu coloquei aqui. O DNA, você sabe, ele é uma espiral, mas eu planifiquei a molécula para ficar mais fácil da gente entender. Então, ó, você tem uma timina, do outro lado você vai ter uma adenina. Opa, ficou meio fracote aqui, tá? Beleza, vocês vão fazendo aí no caderno de vocês. O meu giz está meio falhado. Citosina, guanina, adenina, timina, citosina, adenina, guanina, adenina, guanina. Vocês sabem fazer, só seguir a regra da complementaridade. Timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, adenina e mais uma citosina. A gente podia colocar mais algumas informaçõezinhas aí nessa fita. Vocês perceberam que eu tenho 2 risquinhos aqui, ó, e 3 risquinhos na outra ligação? Esses risquinhos são nada mais nada menos que ligações do tipo hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, como comumente elas são chamadas. A adenina com a timina forma 2 pontes de hidrogênio e a citosina com a guanina vai formar 3 pontes de hidrogênio. Então vamos colocar aqui, ó.
2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Beleza, tá aí a nossa molécula de DNA. Vocês conseguiram entender? Não é nada difícil, né? Mas tem algumas outras coisas que a gente tem que comentar. Então imagina, tá? Que eu peguei esse pedaço aqui do DNA e ampliei para cá. Aqui ó, lembra que a gente estava falando de nucleotídeos? Aqui os nucleotídeos, um nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo. As letrinhas sempre viradas para o interior da molécula e essas peças que vão ser o grupo fosfato e a pentose, se você não lembra, dá uma olhada na aula passada, esses compostos aqui vão formar a fita em si. Muito bem, tem um detalhe importante para a gente comentar. Isso que você está vendo em azul, a gente já tratou na aula passada, é uma pentose. É um açúcar, é um carboidrato. E ele se chama pentose por um motivo óbvio. Ele tem 5 carbonos na sua estrutura. E esses carbonos são numerados. Numerados como, prof? Eles são numerados a partir do ponto de inserção com a base nitrogenada, que é a nossa letra, e em sentido horário. Então vamos dar uma olhada, ó. O carbono que se insere com a base nitrogenada é esse aqui. Esse camarada eu vou chamar de carbono número 1. E em sentido horário temos o carbono 2, o 3, o 4 e lá em cima o 5. Ok? Aí de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre isso, a gente tem que atentar para algumas coisas importantes. Primeira, o carbono 5 da pentose é quem vai fazer uma ligação direta com o grupo fosfato. Beleza? Está vendo uma ligação do carbono 5 com o grupo fosfato. Mas esse grupo fosfato deste primeiro nucleotídeo vai se ligar também lá no próximo nucleotídeo para formar a fita. Essa ligação que eu fiz como uns tracejadinhos ocorre entre o grupo fosfato e o carbono número 3. Beleza? Gente, essa ligação que você está enxergando aqui, ó, é uma ligação que às vezes os alunos esquecem. Quando fala de ligação de ponto de hidrogênio, todo mundo lembra. Agora, a ligação de ponto de hidrogênio é essa que a gente vai ver aqui na vertical. Essa ligação horizontal, que a gente tem o grupo fosfato associado ao carbono 3, a gente vai chamar de ligação fosfodiéster. Então, por favor, anote. Ligação fosfodiéster. É uma ligação forte, tá, gente? É uma ligação que dá muita estabilidade às moléculas de ácidos nucleicos. Beleza? E aí, prof? Olha só. Note o seguinte. Aqui eu tenho um nucleotídeo, aqui tem outro, aqui tem outro. Não importa quantos nucleotídeos eu tenho antes ou quantos eu terei depois. Você vai perceber sempre que a nossa cadeia aqui, ó, de DNA, ela vai se iniciar sempre nessa ponta 3 e ó, vai terminar numa extremidade 5. Começou aqui no 3, digamos que eu tivesse um outro nucleotídeo aqui. O grupo fosfato aqui ia se ligar com o carbono 3 e ia terminar se ligando lá no carbono 5. Ou seja, essa posição entre os carbonos nos indica o que a gente vai chamar de sentidos de fita. As fitas, elas têm um sentido. No caso, o que a gente está enxergando aqui, ó? Uma fita se inicia em 3, termina em 5. Ou seja, essa extremidade que você está vendo aqui, a gente vai chamar de 3 linha e essa aqui de 5 linha. Ah, professor, que legal! E aí? Vamos olhar a cadeia complementar embaixo. Primeiro, a gente já sabe, né? Se aqui tem citosina, aqui do outro lado tem que ter guanina, timina, adenina, guanina, citosina. A gente também sabe que se estabelecem 3 ligações de hidrogênio aqui, ou pontes de hidrogênio, 2 aqui e outras 3 aqui. Vamos puxar uma flecha, ó. Pra vocês não esquecerem, anotem aí no material de vocês. Isso são pontes de H. De hidrogênio, ou se achar melhor, alguns químicos hoje já chamam de ligações do tipo hidrogênio, né? Ou ligações de hidrogênio. Para nós tanto faz por enquanto. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual que é a regrinha que eu falei para vocês antes? A gente vai numerar os nossos carbonos a partir do momento que a gente tem inserção com a base nitrogenada e vai ordenando em sentido horário.
a nossa pentose. Então, ó, inserida aqui, ó, com a base nitrogenada, você tem o carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, 4 e 5. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Sentido horário. Seria esse zero aqui. Isso aqui não é um zero, tá? Isso aqui é um oxigênio, pelo amor. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Isso nos indica o quê? Tá vendo que a nossa fita em cima começou em 3 e terminou em 5? A fita de baixo, ela está começando em sentido contrário. Como assim, prof? Se você pegar de novo da esquerda para a direita, o primeiro carbono que você tem é o 5, dá para entender? E esse carbono vai passando aqui, vai terminar a cadeia lá em 3. Então começou em 5, terminou em 3. Ou seja, a nossa fita complementar, a primeira, vai ter um início em 5 e um fim em 3 linhas. Professor, isso é importante? Vai ser muito importante para a nossa próxima aula lembrar disso aqui. Agora eu quero que vocês anotem uma informação. Embora essas fitas, digamos assim, sejam paralelas, né? Uma em cima, outra embaixo, elas atuam ou elas estão dispostas em sentidos contrários. Uma de 3 para 5, outra de 5 para 3. Então eu quero que vocês anotem uma coisa bem importante a respeito da estrutura do DNA. As fitas do DNA são antiparalelas. Coloca aí. As fitas do DNA são antiparalelas. Muito bem. Essa informação é importante e hora ou outra deve aparecer numa prova aí de vestibular ou do Enem ou uma prova que você esteja fazendo aí no seu colégio ou até de um concurso. Entenderam tudo isso? Não esquece, ó. 1 anel, 2 anéis, beleza? Gente, é só isso? Não, tem mais uma coisa. Pessoal, assim ó, eu tava na frente antes, mas eu quero que vocês tomem nota disso aqui. É muito importante que você saiba a lógica daquele negócio de 3 para 5 e 5 para 3. Beleza? Se você precisar, pause e veja várias vezes essa parte, ok? Eu vou continuar a nossa aula falando um pouquinho agora de relação de Chargaff. Vamos lá. Então vamos terminar a nossa aula falando da famosíssima relação de Chargaff. Às vezes ela nem é tão famosa assim, mas a gente aplica bastante, tá? Vamos entender. O que a gente descobriu já naquele momento anterior? Que a quantidade de adenina vai ser sempre igual à quantidade de timina, que a quantidade de guanina sempre igual à de citosina. Então se você tem quantidade de adenina e de timina sempre em iguais valores, quer dizer que a relação, né, uma sobre o outro aqui vai estar sempre 1, né? Digamos que eu tenho, sei lá, 20% de adenina, eu vou ter 20% de timina, 20% sobre 20% vai dar 1. Dá para sacar isso aí? Beleza, essa é a relação básica. A mesma coisa vai servir para a guanina e a citosina. Ou se você inverter também, não tem problema, tá? Mas estamos falando dos pares. Agora, olha que curioso. A partir dessa relação de Chargaff, a gente consegue descobrir os valores em porcentagem de qualquer um dos nucleotídeos, tendo com base pelo menos um deles. Se você tem um nucleotídeo, por exemplo, cuja base é adenina e você sabe que as quantidades de bases do tipo adenina dentro de uma molécula de DNA representa 12%, ou seja, aparece lá no exercício, 12% de um DNA contém adenina, tá? Pô, beleza. Quanto de timina a gente vai ter? Obviamente, você vai ter 12% também, tá? Beleza. Pessoal, agora como que eu sei a quantidade de guanina e citosina? É o que falta para 100% dividido por 2. Como assim, prof? O total aqui, gente, vai dar 24, tá? 24%. Quanto que falta para 100? Então você vai pegar 100 menos os 24. Vamos apagar, vamos botar um pouquinho mais para cima. 100 menos os 24, você vai ter 76. Beleza? 76% é o que você vai ter distribuído em guanina e citosina. Então você vai ter que pegar esse valor e dividir por 2. Então você vai ter metade de 76, vamos lá, que é 38% para a guanina, e você vai ter metade de 76, que também vai ser o mesmo, 38, para a citosina. Ok? É simples. Essa é a relação de Chargaff. Vou dar uma diquinha para vocês nunca se perderem nesse assunto. Toda vez que você tiver um valor qualquer, vamos fazer de conta que ele nos ofereceu o valor de citosina, tá? Você vai pegar e olhar para quem não é par da citosina. Quem que não é par da citosina? Adenina ou timina. Beleza.
Sempre que uma base for somada, em porcentagem a gente está falando, a alguém que não for par dele, a gente vai ter 50%. Então você tem aqui, ó, citosina, que é 38%, somado com quem não é par dele, que o par é a guanina, vai fechar 50%. Vocês conseguiram entender? É muito fácil de você descobrir as porcentagens das bases nitrogenadas dentro de uma molécula de DNA. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai continuar no próximo momento, na próxima aula, falando de um processo importantíssimo chamado de replicação do DNA. Qualquer dúvida ou informação extra que você queira colocar aqui embaixo, eu estou à disposição de vocês. A gente se encontra por aí. Tchau! Bom, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do nosso projeto e também para que a gente possa fazer um ensino de biologia mais amplo a cada dia. Eu conto com a colaboração de vocês. A gente se conversa. Tchau, tchau!